Depois de tantos anos aqui no Brasil, os portugueses exigiram a volta da família real para Lisboa. E de fato isso aconteceu, à exceção do príncipe Pedro. E foi um frei franciscano aqui do convento de Santo Antônio, no Largo da Carioca, que convenceu Pedro a ficar no Brasil em janeiro de 1822. Frei Sampaio, ele faz toda essa argumentação com que Dom Pedro fique no Brasil. O nível da contribuição de Frei Sampaio para o Brasil foi imenso. Os franciscanos foram muito alçados a essa condição de conselheiros da família real, conselheiros do rei, conselheiros do regente. O rei de Portugal e também que estava com a sede aqui no Rio de Janeiro, ele tinha um costume de sempre ir ao convento, justamente dos franciscanos, para alguns momentos, para conviver com os franciscanos, inclusive tomar refeições com eles, vivendo a pobreza franciscana. Era o tipo de espiritualidade também que os historiadores contam, né? Então, aqui no Brasil, os Bragança se aconselhavam muito com os frades franciscanos. Frei Sampaio, Frei Montalverne, vários dos membros da Ordem Franciscana do Rio de Janeiro tiveram forte influência, não é, sobre Dom Pedro e Dona Leopoldina, o casal herdeiro do trono. E o convento de Santo Antônio teve a sua influência também no aconselhamento, no caso de Dom Pedro, para permanecer no Brasil quando queriam que voltasse a ser uma colônia e não mais tivesse aqui o imperador. Essa influência de Frei Sampaio no campo político, ele se dá uma vez que este frade ele é considerado, na sua época, o homem mais intelectual da cidade do Rio de Janeiro. E a sua intelectualidade, o seu conhecimento é fruto dessa relação que ele tem com os franciscanos. Então, o Frei Francisco de Santa Teresa de Jesus Sampaio, um dos mais proeminentes heróis da independência do Brasil, muito esquecido hoje em dia, ele lidera um movimento, não é, para que Dom Pedro fique no Brasil, não aceite as ordens das cortes de Lisboa e não retorne, para que o Brasil não seja rebaixado dentro desse contexto, no âmbito, não é, do Reino Unido. Ele e os vereadores da Câmara do Rio de Janeiro estavam, não é, em parceria, digamos. Eles estavam articulados em vários locais. O grupo prefere escolher o interior do convento de Santo Antônio para fazer as suas reuniões de forma clandestina, porém segura. E aqui vai se reunir, então, os principais nomes em torno da figura de Frei Sampaio: Dona Leopoldina, o próprio Dom Pedro, José Joaquim da Rocha e os demais participantes desse movimento. E aí aparece o papel do Frei Sampaio, que é o homem que redigiu o manifesto do Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822, que eu considero que seja talvez o início efetivo da independência do Brasil. E esse manifesto é levado ao príncipe, sai daqui desta igreja, que era o Senado da Câmara do Rio de Janeiro, para o príncipe no Paço, que a gente chama de Paço Imperial. O Dom Pedro, ainda muito inseguro, ele estava com medo das pressões enormes que aconteciam sobre ele, né? As divergências entre portugueses e brasileiros. No primeiro momento titubeia um pouco, porque era, né, uma ruptura com as cortes constitucionais, as cortes constituintes, mas ele, de fato, entre 9 e 10 de janeiro, ele declara que ficaria no Brasil e não aceitaria as ordens das cortes de Lisboa, porque, dizia ele, não eram as ordens do pai dele, o rei. Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. O mês era agosto, o ano era 1822 e o príncipe regente saiu com seus cavaleiros rumo a São Paulo. Ele veio do Rio de Janeiro. E há o registro de que, estando em Guaratinguetá, ele veio aqui a Aparecida, visitando aquela que se chamava a Capela da Santa, ou a Igreja da Santa. A interpretação que se dá a esse gesto é de que ele consagrou essa luta, não é, dos brasílicos, como então eles eram chamados, e não brasileiros, a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então chegaram à conclusão, a CNBB,
mudar a data para o dia 12 de outubro. Então é o dia hoje da festa da nossa rainha. E o príncipe Dom Pedro nasceu no dia 12 de outubro.